Hoje a gente vai dar continuidade às operações com números racionais. Nós vimos semana passada sobre a adição e a subtração, né, com números racionais, e hoje a gente vai ver sobre multiplicação com números racionais. Antes da gente relembrar como que faz multiplicação com números decimais e com frações, a gente precisa lembrar dessa regra aqui que existe para multiplicação, também vai ter essa regra para divisão, que é a regra com números positivos e negativos. Não importa se esse número é inteiro, não importa se esse número é racional. Sempre vai haver essa regrinha aqui para multiplicação e divisão. Qual regrinha? O que a gente chama de jogo de sinais. O que é o joguinho de sinais? O jogo de sinais, ele é o seguinte: quando eu vou multiplicar ou dividir dois números, se esses números tiverem sinais iguais, o resultado sempre vai dar positivo. Então, por exemplo, eu tenho uma multiplicação para fazer e os dois números são positivos. Os dois têm sinais iguais, então o resultado também vai ser positivo. Ou, se eu vou multiplicar dois números e os dois são negativos, da mesma forma eu tenho sinais iguais, então o resultado vai ser positivo, ok? E quando você tem sinais diferentes, aí o resultado vai ser negativo. Então, eu vou lá multiplicar dois números, sendo que um é positivo e o outro número é negativo. Como é que vai ficar o resultado? Vai ficar negativo porque os sinais são diferentes. Se o primeiro número que eu for multiplicar é negativo e o segundo número é positivo, também são sinais diferentes, então o resultado também dá negativo. Então, o jogo de sinais, ele consiste na seguinte regra: se eu estou multiplicando ou dividindo números que têm sinais iguais, o resultado é positivo. Se eu estou multiplicando ou dividindo números que têm sinais diferentes, aí o resultado fica negativo. Isso acontece lá na soma ou na subtração? Não acontece. Lá na soma e na subtração, o que a gente usa é aquela ideia de positivo eu tenho, negativo eu devo. Aqui na multiplicação não tem essa ideia de eu tenho e eu devo não, tá? Aqui na multiplicação é a regra do jogo de sinais, aonde sinais iguais o resultado fica positivo e sinais diferentes o resultado fica negativo. Então, agora que a gente já relembrou como que faz o jogo de sinais, nós vamos relembrar como é que faz multiplicação com números decimais, que são aqueles números com vírgula, tá? Olha bem, eu coloquei aqui em destaque que não precisa de vírgula embaixo de vírgula. Quando a gente viu soma e subtração, a regrinha era essa, vírgula embaixo de vírgula. Na multiplicação não tem essa regra, tá? Você vai multiplicar normalmente e colocar a vírgula só no final. Então, olha só o meu exemplo da letra A. 3,2 vezes 0,514, tá bom? Então, eu já até coloquei o resultado aqui, 1,6448, e para chegar nesse resultado é porque eu fiz essa multiplicação aqui. Eu aconselho sempre a você pegar o número que tem mais algarismos, no caso é o 0,514, e colocar em cima. Eu acho mais fácil na hora de multiplicar. Mas se você quiser colocar o 3,2 primeiro, não tem problema. Lembra que quando a gente muda a ordem na multiplicação, não vai afetar o resultado, tá? Então, eu coloquei quem tem mais algarismos assim, em cima, que é o 0,514. Coloquei o 3,2 embaixo, ó. Observe que não está vírgula embaixo de vírgula. Você não precisa fazer isso aqui, ó. 0,514, 0,32. E aí coloca um zero no final. Isso aqui você faria, na verdade, nem é 0,3,32, é 3,2. Seria assim, ó. Certo? Vírgula embaixo de vírgula. Aí você colocaria dois zeros. Isso aqui você faria se fosse soma e subtração. Mas como a gente está falando de multiplicação, você não vai fazer isso. Você vai colocar, ó, desalinhado mesmo, tá? Ok? E aí eu coloco, quem tem mais algarismos em cima, coloquei o 3,2 embaixo e eu vou multiplicar normalmente. Esquece a vírgula, faz de conta que nem tem vírgula, tá? A gente começa a multiplicar com 2, ok? 2 vezes 4 dá 8,
2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 5 dá 10, então fica o 0 e sobe 1. 2 vezes 0 é 0, esse 1 desce, certo? Agora eu vou multiplicar o 3, tá? O 3, se não tivesse essa vírgula aqui, é como se fosse a dezena. Então, se é a dezena, eu não posso colocar nada embaixo aqui da unidade, desse 8 que é unidade. Então, ou você coloca um 0, ou você deixa aqui vazio. Eu costumo colocar um mais, para me lembrar que depois eu tenho que somar esses valores, tá bom? Aí eu vou multiplicar o 3. 3 vezes 4 dá 12, ó. Dá 12. Então, fica 2, sobe 1. 3 vezes 1, 3 mais 1, 4. 3 vezes 5 dá 15, então fica 5, sobe 1. 3 vezes 0 é 0, desce 1. O que eu faço no final? Já terminei de multiplicar o 2 e o 3. Agora eu vou somar esses valores aqui. 8 mais nada, 8. 2 mais 2, 4. 0 mais 4, 4. 1 mais 5, 6. E nada mais 1, 1. Tá certo? Aí eu vou colocar minha vírgula no final, tá bom? Então, olha só, como é que eu vou colocar a minha vírgula? Você vai fazer o seguinte, você tem quantas casas depois da vírgula no primeiro número que você multiplicou? Eu tenho 3 casas depois da vírgula. No segundo número que você multiplicou, você tem uma casa depois da vírgula. No total, você tem 4 casas depois da vírgula. Então, eu conto de trás para frente, esse resultado aqui vai ter que ter 4 números depois da vírgula. Conto de trás para frente, ó, 1, 2, 3, 4 e ponho a minha vírgula. Por isso que ficou 1,6448, ok? Então, você vai multiplicar normalmente, sem essa história de vírgula embaixo de vírgula, ok? E você vai colocar a vírgula só no final, olhando no total quantos números você tinha depois da vírgula, beleza? Vamos pro exemplo da letra B. Letra B, eu tenho menos 12,5 para multiplicar por mais 7, 0,3. Lembra, tem que fazer jogo de sinais na multiplicação. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui, antes de fazer essa multiplicação, foi o jogo de sinais. Na multiplicação, se os sinais são iguais, o resultado fica negativo, ok? Então, eu já sei que o meu resultado vai ser negativo. Agora, eu vou montar a divisão. O primeiro fator tem 3 algarismos, o segundo fator também tem 3 algarismos, então não importa, qualquer um dos dois que ficar em cima ou embaixo não tem problema. Então, coloquei 12,5 vezes 7,03. Observa, a vírgula está alinhada? Tá vírgula embaixo de vírgula? Não, porque não precisa. E isso só vai acontecer lá na soma e na subtração, beleza? Aqui, então, eu coloquei os dois números e vou começar a multiplicar. Faz de conta que não tem vírgula, tá ok? Vamos multiplicar o 3. 3 vezes 5 dá 15, fica 5 e vai subir 1 aqui, ó. 3 vezes 2 dá 6, mais esse 1 fica 7. E 3 vezes 1, 3, ok? Agora eu vou pro 0. O 0 é como se fosse a dezena, então eu não posso colocar ninguém embaixo da unidade. Eu vou colocar a partir da dezena. E vou multiplicar esse 0. Vou apagar esse 1zinho aqui, que foi a multiplicação do 3, tá? Vamos multiplicar o 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, 0 vezes 5 dá 0. 0 vezes 2 dá 0. E 0 vezes 1 também dá 0. Agora, eu vou para o 7. O 7 é como se fosse centena, ó. Unidade, dezena e centena, tá? Esquece a vírgula. Então, o 7 é como se fosse a centena, eu não posso colocar ninguém aqui na unidade nem na dezena, eu tenho que colocar a partir da centena o resultado. Então, eu coloquei cruzinha demais, tá? Para me lembrar que depois eu tenho que somar. Mas você também, se quiser, ó, pode vir aqui e colocar zeros, ou pode deixar a casa vazia, tá? Você só não pode colocar o valor a partir aqui das unidades. Então, eu vou multiplicar o 7, hein? 7 vezes 5 é 35. Fica 5 e sobe 3. 7 vezes 2 dá 14. 14 mais 3 dá 17. Fica o 7 e sobe 1. 7 vezes 1 é 7, mais 1, 8. Agora é hora de somar esses valores. 5 mais nada dá 5. 7 mais nada dá 7. 3 mais 5 dá 8. 0 mais 7 dá 7. E nada mais 8, 8. Ok? Agora é hora de colocar a vírgula. Bom, no meu primeiro número que eu multipliquei, tem uma casa só depois da vírgula.
O segundo número da multiplicação tem duas casas depois da vírgula. Então, no total, vão ser 3 números depois da vírgula. Então, eu conto de trás para frente. 1, 2, 3, coloco a minha vírgula. Deu menos 87,875. Por que mesmo que deu negativo? Porque a gente tem que fazer o jogo de sinais. De sinais na multiplicação diferentes, resultado negativo. Na letra A, por que eu não fiz jogo de sinais? É porque aqui os sinais não apareciam, então os dois são positivos, ok? Então, sinais iguais, ó, positivo aqui e positivo aqui, vai ficar positivo também o resultado. Esse positivo do resultado, ele pode ou não aparecer, aí é opção sua, beleza? Exemplo C. Eu quero multiplicar 68,9 vezes mais 11, tá? Primeira coisa, antes de multiplicar, fazer o jogo de sinais. O 11 é positivo. E o 68,9 não apareceu o sinal. Significa que ele também é positivo. Então, nesse caso, os sinais são iguais, então o resultado continua positivo. Professora, se eu não quiser colocar esse mais na frente, não tem problema, tá? Você tem a opção de, quando o número é positivo, de não precisar colocar esse mais na frente. Mas eu quis deixar, tranquilo? Agora eu vou montar essa multiplicação. Quem tem mais algarismos? O 68,9, então eu deixei ele em cima. Vou colocar o 11 embaixo. Preciso colocar 11,0? É claro que não. Vou colocar o 11 aqui sem vírgula mesmo, não tem problema nenhum, ok? E você vai multiplicar fazendo de conta que essa vírgula do 68,9 não existe, tá? É como se fosse 689, beleza? Vamos multiplicar começando com esse 1 aqui da unidade. 1 vezes 9 dá 9, 1 vezes 8 dá 8 e 1 vezes 6 dá 6. Agora eu vou para o segundo 1, que é o 1 da dezena, então eu não posso colocar ninguém embaixo da unidade. Eu coloquei um mais aqui para me lembrar disso. 1 vezes 9 dá 9, 1 vezes 8 dá 8 e 1 vezes 6 dá 6. É hora de somar esses valores. 9 mais nada dá 9, 8 mais 9 dá 17, fica 7, subiu 1 aqui. 6 mais 8 dá 14, mais 1 dá 15, fica 5, sobe 1. 1 mais 6, 7. Então, 757,9. Como eu só tinha um número depois da vírgula, porque aqui no 11 não aparecia a vírgula, só fica mesmo uma casa depois da vírgula. Então, ó, pronto. 757,9 positivo é o nosso resultado do exemplo letra C, beleza? Então, só para relembrar, primeiro faz o jogo de sinais, depois você monta a continha esquecendo da vírgula. Deixa para colocar a vírgula só no final. Agora, sétimo ano, a gente vai ver como que faz a multiplicação com números fracionários. Vamos relembrar como que é com fração, tá? Você vai fazer o jogo de sinais, ok? E aí, ó, nas multiplicações com frações, não precisa desse negócio de MMC de denominadores. Esse negócio de MMC nos denominadores é lá para somar e subtrair, tá bom? Então, esquece isso aqui na hora de multiplicar. O que eu vou fazer na hora de multiplicar frações? Você multiplica numerador com numerador, ou seja, o de cima vezes o de cima, e o denominador com o denominador, o de baixo vezes o de baixo. E no final, você vai simplificar o resultado se for possível, ok? Então, exemplo da letra A. Eu quero multiplicar 1/3 vezes 6/5. Como é que eu faço isso? Se fosse uma soma aqui no meio ou uma subtração, você teria que fazer o MMC dos denominadores porque são diferentes. Mas como a gente está falando de multiplicação, não existe esse negócio de MMC. A multiplicação com frações é muito mais fácil, porque qual é a regrinha que eu vou usar? Multiplica numerador com numerador e denominador vezes denominador. Ou seja, o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Então, fica 1 vezes 6, 6. 3 vezes 5, 15. E aí, com esse resultado dessa multiplicação, você vai simplificar se for possível. Simplificar é obrigatório. Então, o 6 e o 15 dá para dividir ao mesmo tempo por 3, ok? Que dá o resultado 2/5. Certo? 2/5 não tem como mais simplificar, então já é o resultado que a gente chama de fração irredutível, que já é a fração simplificada. Tranquilo? Por que eu não fiz jogo de sinais aqui? Porque aqui os sinais nem apareciam, tá? Agora, olha a letra B. Na letra B, os sinais estão aparecendo.
tá? O primeiro número que eu vou multiplicar, o primeiro fator é negativo, o segundo fator é positivo. Aqui, a primeira coisa que eu já vou fazer é o jogo de sinais. Na multiplicação, se os meus sinais são diferentes, resultado negativo. E aí, eu vou usar a regrinha da multiplicação, ó. Multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Então, 3 vezes 1 dá 3. E 4 vezes 9 dá 36. 3 36avos dá para dividir os dois ao mesmo tempo aqui, ó, por 3, ok? Simplificando, então, por 3, repete o menos, fica menos. 3 dividido por 3 dá 1. 36 dividido por 3 dá 12. Resultado, menos 1 dozeavos. Esse é o resultado já simplificado. Professora, se no exercício ou na prova eu não simplificar, eu só fizer até aqui, você vai considerar a questão toda? Não, eu não vou considerar a questão toda, eu vou tirar uns pontinhos de você. Por quê? Porque simplificar é obrigatório, você não pode esquecer disso. Combinado? Vamos para o exemplo da letra C. Na letra C, eu tenho menos 5 meios para multiplicar por menos 8 terços. Primeira coisa, fazer o joguinho de sinais, ok? Então, ó, sinais iguais dá positivo no resultado. De novo, se os sinais são iguais na multiplicação, o resultado fica positivo. Como é que eu faço a multiplicação? Precisa de MMC? Não. Precisa tirar do parênteses? Também não, tá? Aqui você já vai multiplicar logo, ó. 5 vezes 8, numerador vezes numerador, e 2 vezes 3, que é denominador vezes denominador. 5 vezes 8 deu 40 e 2 vezes 3 deu 6. Ficou a fração mais 40 sextos, que eu posso simplificar e devo, né, por 2. Simplificando por 2, vai ficar a fração mais 20 terços, ok? Então, agora vamos para o exemplo da letra D. Eu tenho 3 números para multiplicar, tá? Como é que eu faço para multiplicar 3 frações? Você pode fazer as duas primeiras, se quiser, e o resultado multiplica com a última. Você pode fazer, se quiser, as duas últimas e o resultado multiplicar com a primeira. Ou você também pode fazer a primeira e a última e o resultado multiplicar com essa do meio. Ou, o que eu aconselho, que é muito mais fácil, multiplicar tudo de uma vez, não tem problema nenhum, ok? Só que tem um detalhe. O jogo de sinais você não pode fazer com 3 de uma vez. O jogo de sinais você sempre faz de 2 em 2. Então, primeiro eu vou olhar esses 2 sinais aqui. E você olha na ordem que está aqui, tá? Os sinais. Então, ó, eu vou olhar esses 2 sinais aqui primeiro. Sinal negativo e positivo são diferentes. Então, fica negativo. Então, ó, aqui, nessa multiplicação, vai ficar negativo. E aí, esse negativo eu comparo com esse positivo. Eu não posso olhar assim, ó. Ah, tem 2 sinais iguais e um diferente. Então, se tem um diferente, dá menos. Não, não é assim. Jogo de sinais, a gente sempre faz de 2 em 2. Então, primeiro eu fiz com esses 2 fatores, sinais diferentes, resultado negativo. E aí, esse negativo com esse positivo são diferentes, então fica negativo. Tá bom? Então, tem que ficar atento ao jogo de sinais. Agora, a multiplicação, você pode fazer tudo de uma vez, que é a forma que eu acho mais fácil. Então, eu vou multiplicar todos os numeradores. O 1 vezes 3 e o 3 vezes 2, ok? E o 2 vezes 11 e o 11 vezes 5. Então, fica 1 vezes 3 dá 3, 3 vezes 2 dá 6. 2 vezes 11 dá 22 e 22 vezes 5 dá 110. Deu negativo, tá? Com o jogo de sinais. E aí, essa fração menos 110 avos, dá para simplificar por 2, ok? Dividindo por 2, fica menos 3,55 avos. Esse já é o meu resultado final. Combinado? Na letra E, eu coloquei esse exemplo aqui para mostrar como fazer quando tem uma fração e um número que é inteiro. Todo número inteiro também é uma fração. Que denominador existe escondido aqui embaixo desse 4? É 1. Então, dá para fazer tranquilamente. Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 3 vezes 4, 12 e 20 vezes 1, 20.
12/20 dá para simplificar logo por 4, que dá o resultado 3/5. Ok? Bem fácil, tá, pessoal? Beleza? Então, quando o número é inteiro, lembra, tem um embaixo, certo? E se fosse um número decimal? Vou colocar um exemplo aqui para vocês. Se fosse 3/20 vezes 0,4. Como é que eu ia fazer isso? Se é decimal. Se for decimal, você transforma em fração, tá? Então, repete o 3/20 vezes... Como é que eu faço 0,4 virar fração? Eu só tenho uma casa depois da vírgula, então o meu denominador vai ter só um zero. Tranquilo? E tira a vírgula, fica 4. Então, 4/10. E aí, multiplica normal, ó. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Combinado? Então, fica 3 vezes 4 dá 12. E 20 vezes 10 dá, ó, 200. E depois você simplificava esse resultado aqui. Dá para simplificar esse resultado por 2. Dá para simplificar esse resultado também logo por 5, né? Por 5 não. 12 não divide por 5. Mas dá para simplificar por 4. Vai ficar o seguinte, se eu simplificar por 4, vai ficar 3 no numerador, porque 12 dividido por 4 é 3. E 200 dividido por 4 vai ficar 50. Daria 3/50, tá? Caso aqui fosse 0,4. Combinado? Agora eu vou falar com vocês sobre a multiplicação de frações usando a técnica do cancelamento. Já vou falar logo, essa técnica do cancelamento, ela não é obrigatória, tá? Eu posso fazer igual eu falei anteriormente, 2 vezes 6 e 3 vezes 5 e simplificar no final, ou eu posso usar a técnica do cancelamento para que esse resultado já saia simplificado. Como é que funciona a técnica do cancelamento? Eu vou olhar na diagonal, ó, o 3 e o 6. O 3 e o 6, eles são números múltiplos. Qual é o maior divisor, tanto para o 3 quanto para o 6? O maior divisor deles é o próprio 3. Então, eu venho aqui, ó, e divido logo por 3. O 6 dividido por 3 fica 2. E o 3 dividido por 3 fica 1, ok? Vou olhar na outra diagonal, o 2 e o 5. Tem algum divisor além do 1, né? Para o 2 e para o 5? Não, então não faço nada, deixo desse jeito. Então, agora é hora de fazer aquela multiplicação, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Só que não existe mais o 6, agora é 2, não existe mais o 3, agora é 1. Então, fica 2 vezes 2, 4, e 1 vezes 5, 5. Olha o resultado, 4/5, já saiu simplificado, tá? Vou fazer aqui do lado do jeito normal, do jeito que eu tinha explicado lá em cima, ó, 2/3 vezes 6/5. Sem fazer a técnica do cancelamento, ficaria assim, ó, 2 vezes 6 dá 12, 3 vezes 5 dá 15, ok? E aí, dava para simplificar isso aqui por 3, que vai dar o mesmo resultado. 12 dividido por 3 dá 4, e 15 dividido por 3 dá 5, ó, também deu 4/5. Qual a diferença desse jeito para a técnica do cancelamento? A diferença é que aqui já saiu simplificado, tá? Professor, é obrigatório usar a técnica do cancelamento? Não, não é obrigatório. Você pode fazer desse jeitinho aqui que não tem problema nenhum. Mas você vai ver que, às vezes, quando a gente estiver falando de expressão numérica, é muito mais fácil usar a técnica do cancelamento quando a fração dá aqueles valores muito altos. Aqui estavam valores pequenininhos. Mas quando são frações com valores, com números mais altos, facilita muito. Combinado? Então, pode fazer a técnica do cancelamento. Ah, professor, eu não quero, eu não gostei. Beleza, faz desse jeito aqui que não tem problema nenhum. Você vai achar o mesmo resultado, ok?